No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos mais uma vez no Minuto da Unicidade. E hoje, dando sequência ao que nós começamos a falar ontem sobre aquela expressão dita por Paulo a carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 6, onde diz: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Muito interessante, muito importante analisar, porque desse texto deturpam, os trinitarianos. Eles deturpam esses textos para poder dizer: olha aí, temos que ter o Espírito Filho. Tem o Espírito de Deus e tem o Espírito do Filho. Deus é Espírito e aí também vai nos enviar o Espírito do Filho. Um salseiro doido, interpretação teológica criada e equivocada. Nós falávamos ontem que, embora esses termos sejam muito comuns pelos autores bíblicos, não é nada disso que a gente entende literalmente com a mente aí do sistema do mundo. Não é isso. Não é assim que se entende de forma literal. Mas eu queria dar sequência. Ontem eu falei que há um só Espírito, é o que nós já sabemos, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. E nós queremos aqui trazer para você, se você pegar os dicionários bíblicos, os dicionários que falam da semântica bíblica, você vai ver que a palavra Abba é um vocábulo que significa pai, ou seja, é uma palavra traduzida na língua semita, lá para pai. É uma língua em aramaico, uma língua arcaica, aquele idioma antigo, aramaico, bíblico. Então, quando alguém falava Abba, pai, significava que a pessoa que estava falando estava se dirigindo carinhosamente ao seu pai. E depois, posteriormente, essa expressão passou a ser usada para se referir a Deus. Abba. Entende? Então, quando ele diz que nós vamos receber esse Espírito para tratar a Deus da mesma forma, para se referir a Deus com a mesma expressão, como havia aquele espírito de submissão, de amor em Cristo Jesus, tem que haver nos seus filhos, nos filhos de Deus nos dias de hoje. E uma prova disso, vou pegar aqui um exemplo que de repente, inicialmente, você vai falar: mas isso não tem nada a ver. Mas analisa comigo. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, o profeta Malaquias diz assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. Ou seja, antes de Cristo se apresentar à terra, o profeta Malaquias dizia que ia enviar o profeta Elias. Eis que vos envio o profeta Elias. E o próprio Cristo, falando acerca desse assunto, os discípulos, Mateus 17, você vai ler lá depois em Mateus 17, do verso 10 até o 12, diz assim: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas, ou seja, os profetas, que é mister que Elias venha primeiro? E havia uma profecia dizendo que Elias viria antes de Jesus. Só que Elias já tinha vivido outrora. Aí vai lá: e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, e assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Mateus 17, 10. Ou seja, em Malaquias diz que o profeta Elias vai vir. E Jesus fala, os discípulos interrogam ele justamente: então o senhor é o Messias, mas a Bíblia diz que Elias viria primeiro. E Jesus fala: Elias veio. Ele veio, mas não conheceram. E fizeram tudo. Então, quer dizer, aí os caras que defendem, as pessoas que defendem lá a doutrina da reencarnação, que é uma doutrina muito antiga, inclusive, os discípulos estavam interrogando justamente por isso, porque havia já naquele tempo essa questão da doutrina da reencarnação, essa doutrina espírita, diabólica. E perguntaram o próprio João isso. Aí o que João diz? E perguntaram-lhe a João, lá João capítulo 1, versículo 21. Então quem tu és? És tu Elias? E disse: não sou.
És tu profeta? Ele respondeu, não. Ou seja, João nega que ele seja o Elias, o próprio João. Ou seja, você é uma reencarnação de Elias. Elias voltou aqui? Não sou. Eu não sou nenhuma reencarnação. Tá? Ele não está aqui desmentindo Cristo, não. Ele está falando num tom mais que era peculiar da sua natureza. É o espírito que havia nele, é o mesmo espírito que havia em Elias. E aí o autor de Lucas vai explicar. Olha o que diz Lucas aqui, capítulo 1, verso 17. E irá adiante dele no espírito e na virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, na verdade, a Bíblia diz, quando diz que Elias viria primeiro, é que o profeta viria no espírito e na virtude, ou seja, com o mesmo ímpeto, da mesma forma, usado pelo espírito, da mesma maneira que Elias. Não tem nada de reencarnação. É uma mentira de Satanás. Então ele viria, a Bíblia diz que quando o Elias viria antes dele preparar o caminho para ele, é que o profeta viria na mesma, e era a mesma coisa. Se vestia como João Batista, falava, como Elias, falava como ele, se comportava como ele, da mesma maneira praticamente. Era um Elias, com centenas de anos de diferença. Você está me entendendo? Agora, o Senhor Jesus fala mais uma vez, ele fala mais isso, ele fala aqui, ó, lá, abra sua Bíblia, vá anotando as referências, Mateus 11, do 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Entende? Ele é o Elias que havia de vir. Ah, não tem na vossa lei dizendo lá que viria um Elias? É ele, com a mesma autoridade, no mesmo espírito. Então, quando você ler que a Bíblia diz, né, para terminar aqui, para não ficar muito longo, que Deus enviou aos nossos corações, os santos, a igreja, o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, é para que nós, a igreja, deve se preocupar em ter o mesmo Espírito de Cristo, com a mesma submissão, mesmo amor, mesma atenção, mesma reverência para com Deus. Você está me entendendo? Ele, como homem, nos deu exemplo. E quando Paulo está dizendo isso aqui, que ele enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, é o mesmo Espírito. Entende? E eu já vou mostrar para você. Se você ler lá, por exemplo, Filipenses, leia Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não considerou por usurpação ser igual a Deus, mas antes tomou forma de servo e esvaziou a si mesmo, Então tem que ter em nós o mesmo Espírito. Quando ele fala o mesmo Espírito de Cristo, é o Espírito, nesse caso aqui, na semântica, na exegese, você vai ver que é andar da mesma maneira, ter o mesmo sentimento, ter a mesma devoção, ter a mesma vocação, ter o mesmo objetivo que Cristo. Andar como ele andou. Por isso João vai falar, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Devemos nos esforçar, meus amados, para ser como Cristo. Por isso ele colocou em nossos corações o Espírito Santo. Se nós não somos iguais a Cristo, algum problema está acontecendo conosco. Se nós não temos esse Espírito de Cristo para adorar, olha quando ele estava na cruz, olha o que Paulo cita, deixa eu ler para você. Está aqui em Marcos capítulo 14, você vai ler lá o que Paulo está citando aos Gálatas, está lá em Marcos capítulo 14, preste bem atenção, verso 36. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta-te de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. É esse Espírito que tem que ter em nós. Você está entendendo? É esse Espírito aqui, ó. Ah, Pai, todas as coisas são possíveis ao Senhor. Afasta-te de mim esse cálice, porém que não seja feito a minha vontade, como eu quero, mas como tu queres. É esse sentimento, que haja em nós este sentimento. Esse mesmo Espírito. Então, às vezes a Bíblia vai falar de sentimento, vai chamar de espírito, né? Tem espírito de humildade, espírito de mansidão. É esse espírito que haja em nós. O espírito do seu Filho, daquele que se fez Filho. O Filho é quem? O verdadeiro Deus e a vida eterna.
Então a Bíblia às vezes está nos ensinando uma coisa, nós estamos levando para outro caminho. Ela está nos ensinando um estudo precioso, nos dando uma aula preciosa, uma orientação, e nós estamos levando para outro lado. Não, mas tem dois, não, ali, o que está acontecendo aqui? E aí a gente leva a religião, veja como ela é maliciosa, maldosa, ela leva para um outro lado. E mantém as mentes das pessoas cativas para outro lado, para outra direção, o que não é o que as Escrituras estão dizendo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a você, o carinho da sua audiência, a todos que nos ouvem todos os dias. Muito obrigado. Espero ter, de alguma forma, ali, ter esse exemplo de Elias, para você ver como que as pessoas, às vezes, interpretam errado, né? Não, Elias vai vir, então reencarnação existe. Não existe. O próprio texto deixa claro que não existe. Virá na virtude, no poder de Elias. Jesus fala, Elias veio já veio com a mesma autoridade, o mesmo espírito, mas fizeram a mesma coisa que queriam fazer com Elias. E aí você vê que situação, né? Então a gente pede aqui, você que ore por nós, nos ajude neste canal, que tem esse compromisso de levar esses estudos importantes. Então, meu amado, seja humilde, seja como Cristo, ore para que Deus faça a sua vontade e não a nossa. Se der para fazer, como Jesus falou, né? Se der, faça a minha vontade. Mas se não der, faça a sua, que a sua prevaleça. Então, ele estava orando ali como um servo, como uma pessoa realmente, como nós devemos ser. Ele foi exemplo para nós. Em tudo ele foi exemplo, tudo ele nos foi o exemplo, para que assim como ele fez, façamos nós também. E a todos que puderem, né, meus amados irmãos, nos abençoem, participando do sorteio que nós vamos sortear aqui, o livro Jesus dentro do Judaísmo, novas revelações a partir de estimulantes descobertas arqueológicas de James Charles Worth. Muito bom, eu tenho aqui a terceira edição desse livro. Esse livro eu fui ver ontem na Amazon. Um irmão pediu para ver o preço na Amazon. Custa R$ 69,00, somente esse. Mais aqui 10 livros do pastor Tony de Souza, uma média de R$ 30,00 cada um, já são R$ 300,00. Esses meus livros estão aqui encalhados aqui em casa e a gente está fazendo esse movimento para ver se a gente consegue arrecadar fundos, tá certo? Para participação, para ajudar a manter o nosso canal, tá certo? E tem outros livretos aqui também, folhetos, para a gente participar dia 21 de novembro desse grande sorteio. Vou ficando por aqui, uma boa quinta-feira. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.